Olá, pessoal! Seguindo no curso completo, veremos a partir de agora o Ministério Público, acusado e defensor, assistentes e auxiliares da Justiça. O que vamos tratar de importante a partir desta aula? Sobre a legitimidade para execução da pena de multa pelo MP, entre as outras atividades que você já viu ao longo do curso de atuação do MP, que é ele atuar como custos letes e como parte. Falaremos das hipóteses de suspeição e impedimentos aplicáveis ao Ministério Público. Como que vamos tratar disso? Ora, vamos nos referir ao que vimos nas aulas sobre o juiz. Tudo que tem lá sobre o juiz, você aplica aqui em face do MP. Súmula 234 do STJ. Muito importante, cai muita questão sobre essa súmula que está ligada ao MP. Depois vamos passar para outro sujeito processual, o acusado. Depois para o defensor. Vamos trabalhar junto, haja vista eles terem o seu regramento no mesmo capítulo, do acusado e defensor. Regra sobre inépcia, nada demais. Olha, pessoal, eu falei nas aulas sobre o juiz que o mais importante é você estudar tudo lá que diz respeito ao juiz, porque agora, sobre os outros sujeitos processuais, você vai aplicar as mesmas regras de impedimento e suspeição. E o que tem de regra específica aqui acerca de cada outro desses sujeitos é bem tranquilo. Vamos falar então aqui sobre a regra da inépcia do artigo 41, que está ligada a esta regra tipificada aqui nesse capítulo do sujeito processual, acusado e defensor. Condução coercitiva, tem uma regra sobre isso ligada ao acusado. Vamos trabalhar, é muito importante, esta arguição de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444. A súmula 523 do STF, que você já viu por diversas vezes ao longo das demais aulas, consequências da litigância de má-fé no processo penal. Será que cabe a aplicação dessa multa no processo penal? Tem tribunal estadual que aplica, mas o STJ ele vai lá e afasta, não tem cabimento no processo penal. Honorários de advogado nomeado no processo penal. Não comparecimento do defensor às audiências, qual a consequência? Casos de desnecessidade de instrumentos de mandato nos autos. Depois passaremos para os últimos sujeitos processuais a serem trabalhados, os assistentes da acusação e auxiliares da justiça, servidores, peritos e intérpretes. Aqui veremos regras bem objetivas. Eu vou apontar e dizer, olha, isso aqui cai na prova assim. E é isso que você vai ter que saber, tranquilo, não tem complicação. E a jurisprudência é a ferramenta que otimiza o conhecimento. Iniciando, Ministério Público. Ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código. Ora, pessoal, isso aqui nós já vimos na aula de ação penal. Estudamos o artigo 24 do CPP e 1291 da CF. Tranquilo, podemos passar para o inciso 2. Também ao Ministério Público cabe atuar como custos legis fiscal da lei, por exemplo, numa ação penal privada. O MP atua como fiscal da lei. Ele fiscaliza, por exemplo, se o particular está observando o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Não há a menor complicação. Questão de prova que cai sobre isso é perguntando se o impedimento ou suspeição do MP pode ocorrer tanto quando ele atua como parte ou como fiscal da lei. Sim, das duas formas. Se o MP não for idôneo para atuar no processo, seja por um vínculo com o objeto da causa, ou um vínculo subjetivo com as pessoas, com as partes, com a parte na ação penal privada, com o acusado, ele não vai trabalhar bem, seja na função de fiscal da lei, ou seja na função de parte. Então a resposta é que se aplica às hipóteses de suspeição e impedimento, tanto com o MP atuando na função de custos legis, como na função de parte. Outra atividade que você tem que saber sobre o MP é que ele é o legitimado para executar a pena de multa, porque multa é pena. Multa é uma pena. Se é pena, está ligado à atividade do MP. E é assim que a jurisprudência entende. Toda a celeuma iniciou por conta
da alteração do dispositivo 51 do Código Penal. Ele passou a dizer o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor. Por ser dívida de valor, passou-se a trabalhar com essa hipótese que quem deveria executar a multa era a Fazenda e não o MP, seriam os procuradores da Fazenda, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. E aí surgiu então a celeuma. Qual foi então a posição do STF nessa ação direta de inconstitucionalidade 3150? A legitimação prioritária para a execução da pena de multa penal é do MP perante a vara de execuções penais. Por ser também dívida de valor, em face do poder público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na vara de execução fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável, 90 dias. Então, primeiro, quem deve executar? O MP. Se ele se manter inerte no prazo razoável, que é de 90 dias, aí sim a Fazenda pode executar essa multa. Mas aí não é mais na vara de execuções penais, é na vara de execução fiscal. Então é isso que você tem que saber. Lembra desses detalhes, revisa isso nessa aula para não errar, porque isso não tem complicação. O MP então é legitimado para ação penal, para atuar como fiscal da lei e para executar a pena de multa na vara de execuções penais. Se ele não fizer, aí a Fazenda Pública passa a ser subsidiariamente legitimada, mas a execução tem que ocorrer na vara de execução fiscal e o prazo de espera da atuação do MP é de 90 dias. 258. Os órgãos do MP não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou fim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. E a ele se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos do juiz. Ora, você já estudou tudo sobre juiz, agora é só aplicar o MP, como eu disse. Isso aqui é uma hipótese de suspeição ou impedimento? Impedimento, porque quando a lei fala em atividade, em funcionar, desempenhar, há uma ligação com o objeto da causa, então uma hipótese de impedimento. E aí você também tem outro dado que te leva a lembrar que traz impedimento, que é a menção a esse parentesco até o terceiro grau. Súmula 234 do STJ, cai muito em prova. A participação do membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Ora, pessoal, o órgão do Ministério Público pode instaurar um PIC, que é um procedimento de investigação criminal lá do MP. Isso não faz com que ele seja impedido ou suspeito para oferecer a denúncia. Não tem a menor lógica. Nessa hipótese, ele está investigando e ele vai avaliar se existem elementos suficientes para a denúncia, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade. Se houver, ele vai oferecer denúncia e isso não faz com que ele seja impedido ou suspeito. Súmula 234 do STJ. Recurso e mandado de segurança, informativo 529 do STJ. É prerrogativa institucional dos membros do Ministério Público sentar-se à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficie, independente de estarem atuando como parte ou fiscal da lei. Ademais, não se pode falar em privilégio ou quebra da igualdade entre os litigantes, uma vez que é citada a garantia proveniente da lei orgânica do MP. Vamos imaginar que você não está estudando para concurso, começou a estudar agora e não leu isso aqui. Mas você é militante. Você está lá sustentando um recurso, está vendo o órgão ministerial lá ao lado do presidente da Câmara. Também nas varas você vê o MP ao lado do juiz. Então você não vai errar essa questão, porque não é possível conceber que isso é impossível, isso não pode, sendo que você no dia a dia está vendo esse fato. E se você não tem essa prática, essa vivência, está aqui o julgado. Esse fato não irá impor qualquer quebra na parcialidade do juiz, tá certo? Esse é o entendimento. Vamos seguir em frente e estudar agora acusado e defensor. Artigo 259. A impossibilidade
de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física. Pessoal, estudamos isso na aula de inépcia. O card está aparecendo aqui em cima quando analisamos o artigo 41 do CPP. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á retificação por termo nos autos sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Então, esse artigo aqui, para a gente, nas aulas de sujeitos processuais, não agrega novos conhecimentos. Então, vamos passar para o próximo. Artigo 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Aqui é importante, porque a condução coercitiva não tem aplicação no caso de interrogatório, porque o acusado não é obrigado a comparecer ao interrogatório. O acusado tem o direito de presença e seu correlativo, o direito de ausência. Ele pode exercer uma autodefesa ativa, se ele quiser comparecer ao interrogatório e narrar os fatos como lhe aprouver. Também pode exercer uma autodefesa negativa, que é ficar calado, exercer o seu direito ao silêncio. Diante de tudo isso, o entendimento é que ele não é obrigado a comparecer ao interrogatório. Por isso, nessas arguições de descumprimento do preceito fundamental 395 e 444, o entendimento fixado foi nesse sentido. A arguição julgada procedente para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para o interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato e pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório. Então, essa expressão não foi recepcionada pela atual Constituição Federal. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas. Artigo 5º, inciso 57 da CF de 88. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. A arguição julgada procedente para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato e pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório. Observa que a limitação das decisões é com relação ao interrogatório, ok? Para o reconhecimento, ele pode ser conduzido coercitivamente porque não está se exigindo dele uma postura ativa, como seria o caso de um exame grafotécnico, se ele fosse obrigado a escrever palavras ou assinar o seu nome. É somente dele se colocar em determinado lugar para outra pessoa, o Estado, propor aquela prova, realizar aquela atividade probatória, aí sim, quem está realizando é que está exercendo uma conduta ativa. O fato do acusado ser colocado à vista de outras pessoas para ser reconhecido não é considerado violação ao princípio da não autoincriminação, nemo tenetur se detegere. Já caiu questão de prova perguntando qual a consequência dessa condução coercitiva. Aí tinha lá várias alternativas. Todas estavam corretas. Então, você tem que marcar. Todas estão corretas. Acarreta responsabilidade civil, penal e administrativa da autoridade que fez a determinação, nulidade das provas eventualmente produzidas, a responsabilidade civil do Estado, que é objetiva, e esse acusado terá direito à indenização, e a nulidade do ato 563 do CPP. Ato no processo penal será declarado nulo se for demonstrado prejuízo. E aqui o prejuízo é facilmente demonstrado.
Parágrafo único diz que o mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos do mandado de citação no que lhe for aplicável. Normal, nada de misterioso aqui para você. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Ora, isto nós já vimos diversas vezes ao longo das aulas. No processo penal brasileiro, não é possível que ninguém seja julgado sem defesa técnica. Não é possível. Por isso que temos aqui a súmula 523. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Se você tem alguma dúvida com relação à razão dessa regra no CPP, a aula de sistemas processuais penais é muito esclarecedora nesse sentido. Você vai passar a ter uma convicção de que essa regra é muito necessária no processo penal pátrio, devendo, por óbvio, complementar esse entendimento com as aulas de princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal. Parágrafo único do 261. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Esta regra visa garantir a efetividade da defesa técnica, porque esta garantia de defesa técnica ela não deve ser apenas formal, e uma deficiência também na defesa técnica é causa de nulidade relativa, em razão de eventual prejuízo causado ao réu. Então, o defensor dativo, chateado com a sua remuneração, que não segue os patamares da tabela do AB, um defensor público que pode ter muita carga de processo, não deve ir lá na folhinha do processo e fazer aquela cota como acontece nos processos cíveis. Não, precisa realizar uma defesa sempre através de manifestação fundamentada para efetividade dessa defesa técnica, sob pena, inclusive, de incorrer em infração disciplinar. Agora, no processo penal, comporta aplicação de multa por litigância de má-fé? Não, não comporta. E qual é a consequência? A consequência da litigância de má-fé no processo penal é simplesmente o adiantar dos autos dentro do que for possível. O juiz, o desembargador, vai pegar aqueles autos de processo e vai dar um andamento a ele mais rápido, sem permitir aquele prejuízo de tempo causado pela litigância de má-fé, que geralmente o objetivo da litigância de má-fé é esse, é tumultuar o processo e enrolar o processo. Como, por exemplo, realização de muitos embargos de declaração, que são os embargos protelatórios. Aí o juiz, o desembargador, pega aqueles autos e já toca ele para frente, independente de ficar aguardando aquela publicação, aqueles prazos. É meio que desconsiderado tais recursos. Olha aqui a jurisprudência. O processo penal não comporta aplicação de multa por litigância de má-fé, por ausência de previsão legal. Também não é o caso de aplicação das disposições do CPC por analogia, pois o objetivo do direito processual penal é distinto do processual civil. Eis que este tem por escopo a prolação de sentença para solucionar a lida existente entre as partes, via de regra, de natureza semelhante, enquanto que aquele entre partes desiguais, Estado e réu, busca legitimar o expuniente estatal, garantindo ao seu acusado todas as garantias e prerrogativas legais. Impor multa de litigância de má-fé no processo penal poderia inibir a atuação do defensor ou do próprio acusado naquelas hipóteses em que ele pode exercer o ius postulandi, independente da capacidade postulatória. A questão aqui é a ponderação de interesses. Prefere-se abrir mão dessa análise da litigância de má-fé em prol da ampla defesa. Por isso que no processo penal não há espaço para se alegar a litigância de má-fé, porque mesmo naqueles casos em que ela existe, pode vir a prejudicar aqueles casos em que não existe, mas é feita uma análise de litigância de má-fé. E isso vai prejudicar aquelas pessoas que querem mesmo exercer uma ampla defesa sem consciência de que está litigando de má-fé.
Então, a fim de evitar uma análise objetiva ou subjetiva da litigância de má-fé no processo penal, que de qualquer forma pode prejudicar a ampla defesa naqueles casos que a pessoa quer mesmo se defender legitimamente, o advogado, o defensor ou mesmo o acusado, abre-se mão dessa questão no processo penal. Olha aqui essa jurisprudência. Embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo em recurso especial. Então são muitos recursos e aqui houve a consideração de serem protelatórios. Ainda citou um outro aqui de 2018, esse é de 2020. Embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo em recurso especial. O manejo recursal, com finalidade meramente protelatória, autoriza a remessa dos autos ao STF, tendo em vista a pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto. Então, a consequência da litigância de má-fé no processo penal é o órgão jurisdicional ele adiantar o trâmite processual, mas não tem a multa por litigância de má-fé. Artigo 262. Eu taxei aqui, mas não foi revogado. Eu só coloquei essa linha aqui em cima para que você lembre que não existe mais o menor concurador no processo penal. Essa regra ela existia quando a maioridade civil ela era diferente da maioridade penal. A maioridade penal com 18 e a civil com 21. Então hoje não tem mais aplicação, por isso que eu risquei. Mas fica atento porque já caiu em prova essa regra do 262 como se tivesse que ser aplicada. Você tem que marcar que não, ela é falsa. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo, defender-se caso tenha habilitação. Pessoal, esse texto cai em concurso público na literalidade com recorrência. Prestigia-se a autodeterminação do acusado. A qualquer momento ele pode nomear alguém de sua confiança. Para exercer a própria defesa, tem que ser advogado. A defesa total no processo, aquela inicial, aquela abrangente, somente pode ser exercida com a capacidade postulatória, que é um pressuposto processual. Dessa forma, as hipóteses em que o acusado pode exercer o ius postulandi são aquelas isoladas que você observa no CPP, como, por exemplo, o acusado pode requerer, independente do seu advogado, o exame complementar nas lesões corporais. Também, o acusado ele pode apresentar a petição de recurso. Ele não pode apresentar de razões recursais. No processo penal, vamos ver nas aulas de recurso, é diferente. Existe uma petição de recurso e as razões de recurso são momentos distintos. O acusado pode, dependente do acusado, manifestar seu interesse em recorrer. E os postulantes não precisa da capacidade postulatória. Mas a defesa em si, total, abrangente no processo penal, precisa da habilitação. Você também precisa ligar esse dispositivo ao que vamos aprender nas aulas de comunicação dos atos processuais. Quando o acusado ele for citado por edital, o processo vai correr. Aí o juiz vai aplicar o 263. Ele não tem defensor, ele não apareceu no processo, mas ele precisa ter um defensor nomeado ou um advogado dativo. Aqui você tem que lembrar também do que já vimos, de que a Defensoria Pública ela é a prioridade. Ela vai atuar só nas comarcas, nas seções judiciais em que não houver defensoria, que busca-se então o advogado dativo. Em ambas as situações, mesmo sendo defensoria pública ou advogado dativo, se o acusado não for pobre, ele vai pagar honorários arbitrados pelo juiz, mesmo no caso da defensoria pública, ok? O defensor dativo, ele incorre em infração disciplinar se não atender a essa nomeação. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso da impossibilidade da Defensoria Pública no local de prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Hoje em dia, este tipo de constrangimento está minimizado porque existe os cadastros dos advogados dativos. Então, em geral, já tem advogado dativo nas grandes comarcas. Existem
lugares também que não tem advogado dativo disponível. Aí é mais complicado. Mas, de regra, nos grandes centros ou médios centros, existem os cadastrados. Importante é você saber que o advogado dativo não tem direito a honorários de acordo com a tabela do OAB, conforme está no Estatuto da OAB. O advogado dativo, ele vai receber um honorário fixado pelo juiz e não observará a tabela do OAB. Isso será pago pelo Estado se o acusado for pobre. Se ele não for pobre, ele mesmo vai pagar, só que não será observada a tabela do OAB. As tabelas de honorários elaborados unilateralmente pelos conselhos seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração, a que faz jus ao defensor dativo que atua no processo penal. Servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado. Então, existem valores que são considerados baixos para a atividade. Razão de ser também desta regra que determina a fundamentação nas manifestações do advogado dativo. Ou seja, o munus está sendo exercido, aí tem que fazer a defesa corretamente mediante manifestação fundamentada. Eu trouxe esta resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública da União para ratificar a você que são devidos honorários à Defensoria Pública quando o acusado não for pobre. A atuação na persecução criminal em processo administrativo disciplinar depende da necessidade econômica do beneficiário, mas não é porque este beneficiário ele não é pobre ou é pobre que a defensoria vai deixar de atuar. A consequência é a cobrança de honorários. Será feito um requerimento ao juiz para arbitrar estes honorários, porque no processo penal não pode faltar defesa técnica. Então, se a defensoria for nomeada, mesmo se o acusado ele não for pobre, é porque ele não quis se defender, ele ficou passivo inerte e precisa dessa defesa. Aí o que acontece? A atuação na persecução criminal independerá da necessidade econômica do beneficiário quando, na condição de réu, intimado para constituir advogado, não o fizer e os autos forem encaminhados à unidade da Defensoria Pública. Nos processos criminais, se não estar demonstrado que a pessoa natural ou jurídica é necessitada econômica, deverá o defensor provocar o juízo criminal para o arbitramento de honorários. Já caiu uma questão de prova envolvendo duas pessoas, era um casal, e os autos foram remetidos à Defensoria Pública. Aí a pergunta era a consequência disso. A Defensoria Pública poderia atuar para os dois ou haveria um conflito de interesses? O que aconteceria nesse caso? A resposta era que deveria haver atuação e o defensor requerer arbitramento de honorários ao juiz, caso eles não fossem pobres. Artigo 264, esta multa aqui não tem mais aplicação, salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores, também não existe mais, eram os antigos estagiários, serão obrigados a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. E essa obrigação você precisa trabalhar lá no Estatuto da OAB, porque constitui infração disciplinar recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude da impossibilidade da Defensoria Pública, a fim de evitar qualquer constrangimento que hoje tem se trabalhado os cadastros de advogado dativo. E aqui também você ratifica aquele entendimento que a advocacia dativa ela só entra em ação após verificação da impossibilidade da Defensoria Pública. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso comunicado previamente ao juiz sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Essa multa aqui, ela é aplicável. Existe uma controvérsia se esta multa ela pode ser aplicada pelo juiz, haja visto os órgãos de fiscalização. Mas se você observa que esta redação é de 2008, os valores estão em salários mínimos, não estão em R$ 1.000, como aqui no 264 original. Então essa multa ela existe, já caiu questão de concurso trabalhando este dispositivo como alternativa
correta. Lógico que você precisa conhecer o artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. O advogado pode notificar o seu cliente, mesmo sem justificação expressa por motivo de foro íntimo, e renunciar ao mandato. Ele só precisa cumprir aquele prazo de 10 dias em que ficará obrigado a atuar no processo em sua defesa, a não ser que neste interregno haja nomeação ou constituição de outro defensor. Então, esta primeira parte do dispositivo precisa ser temperada pela regra do Estatuto da OAB. No caso de advogado dativo, ele pode sofrer realmente sanções disciplinares se não tiver motivo justo, porque ele é um advogado dativo. Então, com relação ao advogado dativo, existe um temperamento com relação a essa prerrogativa do advogado de renunciar o mandato por motivo de foro íntimo. A consequência também do advogado dativo que ele será excluído do cadastro que eventualmente vier a compor. A audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Mas cai muito em prova, pessoal, até qual momento o advogado deve justificar o motivo do seu não comparecimento. A prova deste impedimento de comparecer ao ato é até a abertura da audiência. Até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. É o defensor ad hoc, é para aquele ato específico. O entendimento é que esse advogado ad hoc não pode surgir para a audiência de instrução e julgamento, porque é um ato processual muito complexo. Então, em prol da ampla defesa, do contraditório, da garantia de defesa técnica, súmula 523, não é aplicado esse dispositivo do advogado ad hoc à audiência de instrução e julgamento, que nesse caso será considerada ausência de defesa, porque o advogado ad hoc não está tão preparado para realizar esta audiência quanto o próprio advogado da causa, que já vem desde o início conhecendo todo o processo. 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado indicar por ocasião do interrogatório, também chamado de mandato apud acta. Essa redação é original de 41. Até 2003, o acusado era citado e em seguida interrogado pelo juiz e não precisava nem de advogado. Ele era perguntado sobre os fatos em si ali da acusação. Somente depois de 2003 que isso foi modificado e o interrogatório então passou a ser o último ato da instrução processual. Logo, este tipo de situação aqui não tem tanta aplicação hoje. Você vai aplicar esta regra, mas nos termos lá do artigo 185 do CPP, que fala do comparecimento espontâneo. Aí sim, compareceu espontaneamente e é perguntado se tem advogado antes da nomeação de defensor público ou advogado dativo. O núcleo de prática jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação do instrumento de mandato quando constituído. Aí está sendo constituído como advogado, como um advogado particular que é constituído por alguém. Então, ele está sendo constituído, aí tem que apresentar o instrumento de mandato. Agora, foi nomeado o núcleo de prática jurídica pelo juiz. Aí não precisa da procuração. Eu coloquei isso aqui, porque é um informativo do STJ. Se cair núcleo de prática jurídica, precisa do instrumento de mandato? Você tem que saber. Foi constituído ou foi nomeado? Se for nomeado, não precisa. Se for constituído, aí segue normal, como todo advogado. Então, vamos lá para o dispositivo. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Isso é uma regra de impedimento, porque se refere a uma atividade, ao funcionar no processo. Então, tem aplicação também aos defensores. Agora, quem são os parentes? Aí você vai olhar lá o 252, que ele está dizendo aqui, nos termos do artigo 252. Então, você vai trabalhar com todas aquelas linhas e graus até o terceiro grau, por afinidade ou por consanguinidade, linha reta ou colateral. Então, ficamos por aqui. Vamos seguir em frente com mais sujeitos processuais.